Em Bem-vindo ao Clube, a primeira coisa que Tony perde não é o corpo, mas o nome. Ele acorda como Kevin Finnert. Esse detalhe é decisivo. Na teologia católica, o nome não é um rótulo arbitrário. Ele é vocação, identidade diante do divino. Abraão se torna Abraão. Simão se torna Pedro. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Isaías 43:1. Aqui ocorre o inverso. Tony é despojado de seu nome sem receber outro que o eleve. Kevin Finnert não é identidade nova, é um esvaziamento. Um homem sem história clara, sem poder, sem proteção. Um homem comum. E Tony jamais soube ser comum. O ambiente em que Tony desperta não é infernal, isso é importante. Não há fogo, nem gritos, nem monstros. Há hotéis, corredores e salas de conferência. É um espaço de trânsito, de passagem, de espera, quase um purgatório secularizado. No catolicismo, o juízo particular não é necessariamente violento, ele é revelador. E o que se revela aqui é que, sem seus títulos e sua violência, Tony é um homem frágil, deslocado, quase infantil. Ele não entende onde está, não entende o que fizeram com ele, não entende por que algo essencial lhe foi retirado. O motivo disso? A mala perdida. A mala que ele pega não é sua, é de um homem chamado Kevin Finnert, muito parecido com ele. Ainda no primeiro contato com sua esposa, ela diz via telefone que ele não queria ir a esta conferência. Então diz a ela que sente falta dela, dos filhos, mas ela responde que a culpa é dele, porque ele está muito distraído com o trabalho e está fora do seu próprio mundo. Isso indica, novamente, que a lealdade de Tony com sua outra família, a máfia, o distraiu do que realmente importa, sua família real. Essa mala perdida e sua impossibilidade de acessá-la não é apenas um problema prático. É um impedimento ontológico, se formos analisar. Finnert, ou Tony, sabe que sua vida está ali, mas não consegue provar que ela lhe pertence. Não à toa, o sobrenome escolhido para Tony nesse sonho, Finnert, é de origem irlandesa, historicamente ligado à descendência de Fionn, ou homem claro, branco. Etimologicamente, ele não significa literalmente fim, mas há um pequeno detalhe. O som e a forma do nome evocam claramente finitude no inglês contemporâneo. Em literatura e roteiro, esse tipo de escolha é comum. Não se trabalha apenas com etimologia acadêmica, mas com associação fonética e semântica intuitiva. Finnert, finite, aquilo que termina, aquilo que não é eterno. Tony Soprano viveu como se fosse maior que a morte. Naturalizava assassinato, desafiava as consequências, tratava o tempo como algo que lhe pertencia. Como Kevin Finnert, ele se torna exatamente o oposto. Um homem comum, mortal, intercabível e substituível. De volta para o bar, onde houve essa troca das malas, ele faz amizades com um pessoal que é do mesmo ramo de negócio que seu eu nesse mundo. Nesse contexto, ele tenta seduzir a mulher desse grupo. Até rolam uns beijos, mas ela logo o rechaça por ele ser um homem casado. Nesse momento, o holofote de um helicóptero da polícia os ilumina e a mulher diz que estão procurando um criminoso. A frase é lançada quase casualmente, mas o efeito é absoluto. Não se trata de um erro de identidade, trata-se de uma revelação simbólica. Mesmo ali, mesmo despojado do seu nome, mesmo reduzido à finitude, Tony continua sendo reconhecido pelo que fez. A luz do helicóptero é, ao mesmo tempo, a lanterna do médico do hospital. O mundo espiritual e o mundo físico colapsam num único gesto. Na tradição cristã, a luz nunca é neutra. Ela revela, julga e separa. A luz vê o mundo, mas os homens preferiram as trevas. João 3,19. É nesse ponto que ele acorda brevemente do coma gritando: quem sou eu? Para onde eu irei? Quem sou eu? É um grito metafísico. Essa é a pergunta fundamental do juízo particular. Não se pergunta ao homem quantos inimigos derrotou ou quantos territórios ele chegou a controlar. Pergunta-se quem ele se tornou. Pergunta-se se ele amou o próximo como a si mesmo. De volta ao coma, dessa vez induzido, ele chega a fazer check-in em um hotel diferente, com o nome de Finnert. 2 monges budistas o ouvem fazendo o check-in e, pensando que ele é quem diz ser, o abordam dizendo que tiveram um inverno horrível no mosteiro por causa do sistema de aquecedores defeituosos que ele teria instalado. Tony diz que não é Finnert, o que enfurece os monges. Eles brigam brevemente e os monges fogem, deixando Tony chocado com a violência.
Na manhã seguinte, o elevador do hotel está fora de serviço, então Tony desce pelas escadas. Enquanto desce, tropeça e cai. Ao ser levado para o pronto-socorro, o médico diz a Tony que, além de uma leve concussão, sua tomografia computadorizada mostra algumas manchas escuras em seu cérebro, indicando falta de oxigênio. O médico afirma que isso indica os estágios iniciais do mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é a perda de memória, mas se formos analisarmos ontologicamente, percebemos que Tony, no decorrer da série, esquece o que realmente é importante, sua família verdadeira. Ao ser deixado pelo médico no sonho, ele fala que teria que ver isso com o seu médico quando voltasse para casa, referenciando a doutora Melfi. Logo, a viagem em coma torna-se a viagem psicológica que Tony nunca teve coragem de fazer completamente em suas sessões de terapia. O episódio termina com Finert observando o farol em seu quarto de hotel, que desde o começo do episódio fica visível ao horizonte. Em Mayhem, ou na tradução tosca da versão brasileira chamada Golpe Baixo, o episódio subsequente, Tony acorda recebendo a intimação judicial dos monges. Ele vai ao encontro dos mesmos no mosteiro, porém sem muito sucesso. Os monges ainda sustentam e acreditam que os aquecedores defeituosos que foram vendidos para todo o mosteiro foi vendido por aquele homem. Nesse ponto, muitos tendem a simpatizar com Tony. Sentem a injustiça colocando numa situação que ele não causou. Porém, aqui é que está o coração do episódio. Tony passa a vida inteira tentando fazer a mesma coisa. A todo tempo ele tenta separar seu eu da máfia com o seu eu familiar. Teologicamente, isso destrói a heresia central de Tony. A ideia de que o mal está no ambiente, não nele. Ou, como vemos no quarto episódio da primeira temporada, na frase de Hawthorne, qual Tony fica reflexivo. Ninguém pode por muito tempo ter um rosto para si mesmo e o outro para a multidão, sem no final confundir qual deles é o verdadeiro. Então, sim, mesmo que de forma simbólica ou até mesmo metafísica, os monges querem que Tony assuma a responsabilidade pelas suas falhas, pelos seus erros e pelos seus pecados. Embora de uma forma materializada na questão dos aquecedores. A próxima cena de Tony é novamente falando com a sua esposa no quarto de hotel. Porém, diferente das outras vezes, ele parece abatido, se questionando se definitivamente ele é Kevin Finert. Afinal, Tony, ou Finert se preferir, já morreu simbolicamente 3 vezes dentro daquele sonho. A primeira morte, o nome. A primeira coisa que lhe é tirada. Segunda morte, o lar. Kevin Finert, ou Tony, está sempre tentando voltar para casa, mas não sabe exatamente como. Alzheimer, a terceira morte, a morte do eu, a morte da memória e, portanto, da alma. Tangenciando um pouco a ligação com sua esposa e mexendo na mala do homem que ele não alega ser, ele acha um panfleto sobre a reunião de família dos Finert. Tendo a impressão que nessa reunião ele conseguiria desfazer tudo esse mal-entendido, ele vai até o local. Chegando lá, é o momento mais abertamente escatológico de toda a série. Ali ela abandona qualquer disfarce realista que tinha colocado naquele sonho e entra deliberadamente no território do mistério teológico sobre o juízo final. Tony, no local, escuta vozes conhecidas, afetivas, quase domésticas, e isso é fundamental, pois o chamado aqui não é ameaçador. Não há demônios, não há gritos, não há um julgamento explícito. Há familiaridade. E teologicamente isso socoa uma verdade profunda. Deus não chama pela violência, independente do pecado, mas pelo reconhecimento. Na doutrina católica, no juízo particular, a alma de cada pessoa se apresenta imediatamente após a morte diante de Cristo Jesus em sua glória, onde toda a verdade de sua vida é revelada. Este julgamento determina o destino eterno da alma, céu ou inferno. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Ele é recebido pelo seu primo morto, Blundetto, vestido como anfitrião. Entretanto, sua função aqui não é julgar, mas orientar. Não é condenar, mas esclarecer a regra fundamental daquele espaço. Não se atravessa com a bagagem. Quando ele pede que Tony deixe a mala, não está impondo a violência externa, mas revelando a lei ontológica. Não se entra no juízo carregando a própria narrativa. Tony pergunta se é possível encontrar Kevin naquele local. Blundetto adverte que eles não usam esse nome aqui. E novamente pede a mala. Tony hesita porque sem sua identidade construída ele não sabe quem é.
É bem verdade que nos créditos, David Chase, o diretor da série, não nomeou o anfitrião como seu primo diretamente. Assim como a figura feminina à porta que o espera não está acreditada como sua mãe, Lívia Soprano. Embora todos os elementos indiquem isso, tais como a afirmação de Blundetto, ao dizer que todos o estão esperando, dita por ele de forma clara e até mesmo amigável, fazem referência aos familiares mortos de Tony, esses sim, referenciados durante toda a série. Assim como a figura na porta remete à mesma figura que Tony viu na escadaria do episódio 11 da quarta temporada, indicada por sua mãe, uma mulher melancólica, vazia, niilista, sempre vista nas escadas durante os primeiros episódios. Quando Tony está prestes a atravessar o limiar e entregar a mala a Blundetto, simbolizando a aceitação de seu destino, ele escuta a voz de Meadow chamando por ele, pedindo que não vá. Esse chamado rompe o encantamento do espaço escatológico e o puxa de volta para o mundo dos vivos. Isso não é uma vitória espiritual, de todo modo. É uma suspensão do juízo. Meadow representa o último vínculo de Tony com o amor que ainda não foi totalmente corrompido. Não é um amor perfeito nem redentor, mas é real. E a recusa entra na casa não chega a ser arrependimento plano. É medo, é apego, mas acima de tudo uma nova chance. A incapacidade de Tony largar a mala. Tony, logo, não está pronto para existir sem suas defesas, sem os seus pecados, sem a sua narrativa, sem o que ele é de fato. E o juízo naquele momento não é interrompido porque Tony mereça, mas porque talvez a vida ainda possa produzir arrependimento, enquanto há tempo, há possibilidade de conversão. Além disso, o chamado de Meadow pode ser entendido como o seu anjo da guarda acidental. Meadow essa que durante a série passa a ter uma relação melhor com seu pai, justificando o estilo de vida da máfia como uma tradição cultural nascida da discriminação dos ítalos-americanos, permitindo-se permanecer naquele círculo familiar. É bem verdade que se formos mais a fundo, percebemos que Meadow subverte o papel de Lívia, ao amar e eventualmente aceitar seu pai, constratando fortemente com a relação tóxica e destrutiva de Lívia com Tony. Diferente da avó, onde a relação de Tony e sua mãe era marcada por ressentimento, culpa e uma capacidade total de conexão, Meadow escolhe a lealdade e o amor, em vez do desprezo e da traição que caracterizavam a relação da sua avó com seu pai. Em última análise, ela representa a próxima geração que, apesar de ter tido a oportunidade de se afastar, como quase fez ao considerar universidades distantes, acaba por ser atraída de volta para a órbita do pai, perpetuando o ciclo familiar à sua própria maneira. Sobre Tony, sim, é uma nova chance ontológica. O mundo lhe é devolvido com o tempo ainda em aberto. Tony poderá, ou poderia, naquele instante, reinterpretar sua história. Confessar, poderia finalmente largar a mala aos poucos, poderia escolher não a perfeição, mas uma direção. Assumir suas responsabilidades. O problema e a tragédia é que Tony não suporta viver sem suas defesas. O mesmo ego que o impede de entrar na casa é o mesmo que impede de perseverar na mudança. Ele confunde a graça com a licença, a misericórdia com o adiamento. Na volta, ele até tenta ser diferente, embora o tempo vá mostrando que certas coisas não mudam. Teologicamente, isso não invalida a chance que lhe foi dada, porém agrava sua responsabilidade. Porque aquele a quem foi muito dado, muito será exigido. Lucas 12:48.